Números, capítulo 3. São estas as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab. Depois, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando ofereciam fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão. Mas a Arão e aos filhos dele, você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Moisés: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo o primogênito é meu. Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Serão meus. Eu sou o Senhor. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conte os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Conte todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe havia sido ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas e a dos Simeitas. São estas as famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo, a oeste. O chefe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu encargo, na tenda do encontro, o tabernáculo, a tenda e sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas, a dos Izaritas, a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens, da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu encargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo, do lado sul. O chefe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o cortinado e todo o serviço a eles devido. O líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu encargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a dos Muzitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados, de 1 mês para cima, foram 6.200. O chefe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão ao lado do tabernáculo, do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases,
todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo, ao leste, diante da tenda do encontro, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu encargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima, foram 22.000. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos filhos de Israel, que são do sexo masculino, cada um nominalmente, de 1 mês para cima. E separe os levitas para mim. Eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Separe também os animais dos levitas, em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente, de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. O Senhor disse a Moisés: ponha os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Então Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, 16,5 quilos de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés.